Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra hoje. E o tema da minha palavra é esse: homens das montanhas. É importante que você entenda, na verdade, que apesar de estar me referindo num primeiro momento a homens, eu falo, na verdade, a todos nós. Ou seja, a experiência, na verdade, que Deus tem para conosco, ou seja, encontros com Deus que nos marcam. Eu posso dizer isso particularmente porque a maioria dos irmãos sabe. Na última semana, nós tivemos aí uma jornada muito importante para a minha vida, e eu acredito também para a vida da igreja, porque nós fomos impactados ali por um tempo de consagração, de busca ao Senhor. Por 4 dias nós estivemos na montanha. E ali, na verdade, Deus falou coisas preciosas, e eu quero compartilhar com vocês. Eu tenho, na verdade, nos últimos dias já falado muito sobre isso, e eu acredito que muito daquilo que eu recebi de Deus, eu vou compartilhar com os irmãos. Amém? Amém ou não amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo. Êxodo, o capítulo de número 17. Êxodo, capítulo 17. Vai ser projetado aqui, mas eu gostaria que, se fosse possível, você está com a sua Bíblia, você abrisse a sua Bíblia e você fosse marcando na sua Bíblia. Amém? Amém ou não amém? Êxodo, capítulo 17, a partir do verso de número 5. Nós encontramos a palavra de Deus dizendo o seguinte: respondeu-lhe o Senhor: passa à frente do povo, leve com você alguma das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo, e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da montanha. Eu estarei à sua espera no alto da montanha. E aqui nós vamos ver que a palavra de Deus, ela tem, na verdade, esses significados, né? Essas expressões. Nós vemos aqui Deus mandando, na verdade, Moisés, um homem, na verdade, que teve grandes experiências com o Senhor na montanha, assim como tantos outros, mas ele é chamado por Deus num momento específico para que ele possa, na verdade, ou seja, se encontrar, ele ter um encontro, na verdade, com Deus na montanha. E é interessante que a gente olha nesse texto e a gente percebe que Deus fala com Moisés o seguinte: pegue a sua vara. Não era uma vara igual a essa, né? Mas foi com esse bastão que durante esses 4 dias nós estivemos ali caminhando naquela montanha. E eu quero, na verdade, que você entenda o seguinte, que isso aqui, na verdade, você não faz ideia o quanto me ajudou. O quanto, na verdade, fortaleceu os meus passos. O quanto, na verdade, me ajudou e me deu estabilidade para subir e descer diante dos desafios que foram propostos ali. E a vara fala muito do quê? Da identidade. Fala de fato de quem você é. E, na verdade, Moisés, ele é chamado por Deus, na verdade, para conduzir o povo. E essa vara que ele feriu o Nilo, que ele fez tantas coisas, foi a mesma vara com a qual ele conduziu o rebanho do seu sogro. Ou seja, era o que ele tinha nas suas mãos. E era, na verdade, ou seja, às vezes nós não temos uma ideia, e eu tive a ideia clara, exata, de o porquê que eles usavam essas varas. Porque ao trilhar, ao caminhar entre as montanhas, ao subir, na verdade, é necessário que você tenha alguns apoios. E, na verdade, o que é o mais importante aqui que nós precisamos entender? Ele tinha um alvo e ele estava, na verdade, decidido a fazer o quê? A se encontrar com o Senhor. O Senhor estava na montanha e hoje, qual que é o nosso desafio aqui? Eu quero, na verdade, junto com você, nós possamos subir a montanha que o Senhor tem para nós hoje, amém? Para que nós possamos, na verdade, perceber que essa montanha, ela não é apenas física. E talvez essa seja uma das expressões que eu mais ouvi durante esses dias na montanha. A expressão era: o top não é físico, ele é sobrenatural. Essa caminhada não é física, não tem nada a ver com o natural, é sobrenatural. E eu posso atestar para você que não é, porque fisicamente eu não teria condição alguma de cumprir, na verdade, o currículo, de cumprir, na verdade, a trajetória que nós fizemos. Eu não tenho ideia de quantos quilômetros nós andamos, mas nós caminhamos por 4 dias e 3 noites. Dormimos, nos alimentamos e tudo, mas, ou seja, a maior parte do tempo era uma caminhada. E nessa caminhada nós éramos orientados a termos uma postura apenas. E qual era a postura?
ore, ore, ore. E nós oramos, adoramos, buscamos o Senhor e começamos a entender, a ouvir de Deus. O nosso desafio nessa noite, na verdade, é mergulhar nisso, na verdade, que Deus tem para nós. Agora, talvez você pense assim, mas por que isso é tão importante? Sabe por que é importante? Porque nós estamos envoltos aí a tantas distrações. Presta atenção, você está me ouvindo agora. E talvez uma das coisas que faz você, que chama a sua atenção para você ouvir, na verdade, é você saber que eu estou com um objeto que eu não estou com ele aqui todos os dias. E isso, na verdade, captura a sua atenção para você ficar focado aqui. Por quê? Porque distrai você também. E quantas outras distrações lá fora, preocupações, na verdade, tiram você do foco. Quantas situações difíceis a gente passa, na verdade, que se a gente não for intencional, a gente não se conecta com Deus. Nós somos, na verdade, por mais que moremos numa cidade pequena, nós somos extremamente urbanos. Mesmo aqueles que moram na zona rural, mesmo aqueles que moram na zona rural, a maioria deles pegam um ônibus todos os dias, vem para a escola e vem para a cidade aqui. E, na verdade, tem levado para a zona rural os hábitos e as ações do quê? Dos centros urbanos. Nós somos urbanos e, na verdade, ou seja, e isso nos distancia um pouco, na verdade, dessa ideia, ou seja, faz com que a gente desconsidere, na verdade, o que de fato Deus tem para nós nesse tempo. Por quê? Por que nós poderíamos ser abençoados? Ou seja, o que tem em comum essa atitude da montanha? Ou seja, qual que é a relevância disso? Nada mais é do que a gente, na verdade, ter um tempo sem as distrações e aquilo que rouba a nossa atenção daquilo que realmente é importante. Eu queria te mostrar nessa noite algumas coisas que são importantes, algumas características da montanha. E você precisa, na verdade, perceber isso e entender o seguinte: na medida que eu vou falando de coisas naturais, você precisa perceber que isso tem também aplicações espirituais. Ou seja, as montanhas, uma das suas características é que a altitude dela é maior do que os outros lugares, do que as regiões vizinhas. A montanha é o lugar em que nós estamos mais alto. E nós queremos e precisamos entender o seguinte: precisamos alcançar níveis mais altos, amém? Níveis mais altos de amor, nível mais altos de honra, nível mais altos de unidade. Olha que precioso que foi essa festa que nós tivemos. Foi um movimento, na verdade, de unidade no meio da igreja. Porque todos nós nos envolvemos, todos nós servimos, todos nós doamos, todos nós compramos, todos nós nos alegramos. Ou seja, nós estávamos construindo algo que é para nós. A maior parte dos rios, eles nascem aonde? As nascentes estão nas montanhas. As montanhas, elas alcançam, na verdade, ou seja, às vezes uma altitude assim impressionante. Houve um determinado momento, que era próximo do meio-dia, nós estávamos descendo. E aí nós avistamos uma montanha lá em cima, assim, muito longe, assim, mas muito alto, muito alto. E era, ou seja, na sexta-feira, próximo da hora do almoço. E a gente estava descendo ali com aquelas mochilas pesadas e tudo, aquele fardo, e a gente, ou seja, experimentando de Deus, mas na fase ainda em que a gente estava, na verdade, sendo moído. Porque para Deus trabalhar nas nossas vidas, muitas das vezes a gente precisa entender o seguinte: Ele precisa nos moer. Ele precisa acabar com o nosso eu, ele precisa acabar, na verdade, com aquilo que nós valorizamos tanto, que se torna uma barreira para que Deus possa falar conosco. E aí o irmão que estava atrás de mim, o pastor que estava atrás de mim, falou assim: pastor, eu estou achando que eles vão levar a gente lá para aquele monte. Eu olhei para ele e falei assim: nem no sonho, a gente não consegue alcançar lá não, presta atenção à distância. A gente não consegue, assim, era muito longe, além de ser muito longe, muito acidentado. Ou seja, inúmeras dificuldades. E a gente foi andando, e foi andando, e foi andando, e foi andando, e foi andando. E quando a gente chegou no pé da noite, nós estávamos no pé daquela montanha. E nós olhávamos para trás assim, aonde nós estávamos era tão alto quanto o lugar que nós estávamos nos aprontando. Naquela noite, ou seja, aquele cume, na verdade, que nós avistávamos de longe, era a montanha que nós estávamos para conquistar. Mas, ou seja, ainda tinha uma boa caminhada até lá. E eu olhava para aquilo e falava assim: mas não é possível. Humanamente, impossível. Mas para Deus, nada é impossível, amém? É Ele que nos conduz. Fisicamente,
não daria conta de maneira nenhuma. Mas à medida que nós fomos caminhando e andando, ou seja, Deus foi nos conduzindo. E nesse tempo de caminhada, na verdade, Deus estava liberando palavras, na verdade, lições que eu quero compartilhar com você. Por quê? Porque montanhas marcam histórias muito poderosas dos homens de Deus. E, na verdade, é uma excelente ilustração para aquilo que nós estamos vivendo hoje. Por exemplo, Abraão. Abraão foi um homem que teve um encontro com Deus no alto da montanha. E ali ele conheceu o Deus provedor. Você sabia que a expressão que nós usamos tanto, Jeová Jireh, essa expressão ela é revelada, ela é conhecida por Abraão no alto da montanha? Quando? Quando ele estava ali para sacrificar Isaque. Isaque era o filho da promessa. Isaque era, na verdade, o propósito pelo qual Abraão veio a existir. Qual foi o papel de Abraão? Se tornar pai de multidões, amém? Quantos filhos ele gerou? Ele gerou 2, porque ele tentou ajudar Deus, mas na verdade, ou seja, filhos de fato, ele gerou Isaque. E chegou um momento em que Deus virou para ele e falou assim: está vendo seu filho? Está vendo a razão da sua alegria? Está vendo o seu filho da velhice? Me entrega ele. Nós estamos acostumados a entender Jeová Jireh como aquele Deus que provê as coisas para nós quando nos está faltando. Quando você não tem o recurso suficiente. Quando você, na verdade, precisa de uma provisão financeira para um compromisso que você tem que saldar amanhã. Aí você ora: Jeová Jireh, venha como provisão na minha vida. Ele é de fato, mas o sentido, na verdade, prioritário não é esse. O sentido, na verdade, original é o seguinte: ele é aquele que providencia, gera para o seu sacrifício aquilo que você não pode entregar para o Senhor. Aquilo, na verdade, ou seja, que é caro demais, que é alto demais. Ele faz o quê? Ele gera a provisão para o seu sacrifício, amém? E sacrifício nada mais é do que algo que nós adoramos a Deus. Olha, naquele dia em que Abraão foi com seu servo e Isaque, eles foram até o monte de Deus para ali oferecerem sacrifício. Você consegue imaginar a angústia daquele homem? Obediente a Deus, homem de Deus, ele com a sua comitiva ali indo para o monte, andando noites e dias, chegando ali, na verdade, pedindo para o seu servo o seguinte: olha, aguarda aqui que eu e o menino vamos ali sacrificar e daqui a pouco a gente volta. O menino olha, vê a lenha, vê tudo, as situações, tudo preparado, mas fala assim: pai, mas cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? A montanha é lugar de provisão. Ele diz o quê? O Senhor proverá. O Senhor proverá. Ele estava disposto, na verdade, a entregar de fato o filho. Por quê? Em obediência a Deus. Em obediência a Deus, ele coloca aquela criança, aquele menino ali, para que ele pudesse, na verdade, ser o sacrifício. E ele não teve que sair correndo atrás de Isaque, porque Isaque entendeu a situação, não. O Isaque olhou para o seu pai e falou assim: meu pai é obediente, eu sou também. E o que ele fez? Ele aceitou o seu propósito. E quando ele aceita o seu propósito, ele se coloca debaixo do propósito, o que acontece? O Senhor provê. Jeová Jireh. Eu tive essa experiência. Fisicamente eu não conseguia, na verdade, ou seja, por mais que eu tenha, nos últimos anos aí, o Senhor me preparou para esse momento. Por mais que eu tenha perdido peso, o meu condicionamento físico está longe de ser de um atleta de montanhismo. Longe, 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 longe. Mas é espiritual, não é físico, não é natural. É você, na verdade, entender o seguinte: o Senhor vai te moer. E é o que foi dito aqui do processo. É o processo que Deus está ativando na minha vida e na sua, que precisa ser conduzido e precisa ser permitido por nós. Gênesis 22, nós encontramos exatamente o que aconteceu com Abraão. Mas não só com Abraão. Outro homem da montanha é Elias. Elias teve um encontro com Deus na montanha e ele viu o quê? Fogo cair do céu diante dos profetas de Baal. Ali a gente vê uma guerra espiritual. É a guerra dos deuses.
Os profetas de Baal, eles estavam dispostos a tudo. Inclusive começaram a se cortar. Qual que era o desafio? O desafio é o seguinte, vamos ver quem é Deus de fato. Quem pode mais chora menos. Quem pode mais chora menos. Aquele que, na verdade, perder, paga a conta. E pagar a conta, sabe o que significava? Era morte. E o que acontece? Elias vira e fala para os profetas de Baal e Asterate, 850 no total. Podem vocês primeiro. Vão vocês primeiro. E eles clamam ao seu Deus e nada. Eles fazem, na verdade, sacrifício, eles começam a se autoflagelar, buscando, na verdade, ou seja, atrair a presença do Deus deles. E nada acontece. Agora presta atenção. Quando Elias falou assim, olha, chegou a minha vez, né? Quando chega a sua vez, sabe o que nós vemos? Elias. Aqueles dias estava há 3 anos sem chover. E o que ele faz? Pega o altar, a lei e fala assim, joga água por cima do altar. Joga água nas regueiras aí. Você tem ideia do quanto valia aquela água? Eles estavam há 3 anos sem chover. Querido, é uma oferta preciosa. É entregar tudo de fato. E quando ele entregou tudo de fato, quando ele clamou ao Senhor, o que aconteceu? O Senhor ouviu e fogo do céu veio sobre aquele lugar. E nós vemos o quê? Nós vemos, na verdade, provisão de Deus. Na sequência, você vai acompanhar e veio chuva. Mas o que Deus estava mostrando para eles? Mostrando que Elias era alguém que tinha um relacionamento com ele. Sabe o que faz diferença entre você, as suas montanhas, os seus desafios? É o seu relacionamento com Deus. É a experiência que você tem com Deus. Bom, mas não só Elias. Jesus também era um homem das montanhas. Quando ele se retirava para lugares solitários para orar. Mas na tentação dele, lá em Marcos, no capítulo 4, nós vemos Jesus sendo levado e conduzido pelo inimigo no alto de uma montanha, onde ele vê todos os reinos. Você consegue imaginar isso? Do alto da montanha ele é tentado, mas do alto da montanha ele vence a tentação, quando Satanás lhe apresenta todos aqueles reinos do mundo e promete cada um deles a ele. Agora, o que Satanás, na verdade, talvez não tinha percebido? Que foi o próprio Jesus que participou da criação de todos eles. E, na verdade, diferente do primeiro Adão, o segundo Adão tinha clareza de quem ele era, tinha revelação da palavra. Por quê? O primeiro Adão só caiu porque ele não entendeu, na verdade, plenamente quem ele era. Ou por algum momento da sua vida, ele se distraiu. Porque a proposta da serpente para o primeiro Adão era o quê? Se comerem desse fruto, vocês serão como Deus, semelhantes a Deus. Ora, eles foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Eles já eram. Mas eles caíram, na verdade, o quê? Na lábia do inimigo. E quer saber uma coisa? Isso continua acontecendo hoje, talvez é o que está acontecendo com a sua vida ainda. Você continua caindo nos enganos de Satanás, por quê? Porque não tem clareza, revelação, firmeza daquilo, na verdade, que você é. Você anda com os seus próprios passos. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Os hinos viravam o seguinte, o bastão para a esquerda, o corpo para a direita. Por quê? Porque lá embaixo estava a ribanceira. E o que a gente fazia? A gente era obediente, você besta. Vai andar do seu jeito, vai andar de qualquer jeito. Não, eu vou do meu jeito. Vai para você ver. E o problema da nossa vida é exatamente esse. Nós não percebemos, mas os perigos estão ao nosso redor o tempo todo. Qual que é o problema? Nós nos achamos muito autônomos. Nós damos conta. E qual que é o problema? Nós não conseguimos, por quê? Porque nós nascemos para sermos dependentes daquele que nos criou, amém? Amém ou não amém? Então hoje, eu quero falar sobre Moisés, especificamente. Por quê? Porque Moisés, na verdade, era um especialista em subir montanhas. Moisés, na verdade,
ele teve inúmeras experiências com Deus na montanha. Subiu muitas vezes para ter encontros formidáveis com Deus, para aprender, na verdade, diversas coisas com o próprio Deus, para ouvir a voz de Deus, para que assim ele pudesse direcionar o seu povo, pudesse direcionar sua família, pudesse direcionar os seus negócios. Sabe o que nos falta hoje, na verdade? Nós precisamos avançar para a gente poder ouvir de Deus. Na prática, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos morrer mais um pouco com o nosso eu. E tudo isso acontece quando nós, de fato, nos posicionamos na montanha, no lugar em que Deus nos chamou. E presta atenção, isso nada mais é do que uma estratégia de Deus. Deus, na verdade, ele pinta para Moisés uma estratégia fantástica. E essa estratégia é para nós também. O que Deus faz? Eu vou chamar o meu filho para a montanha. Por quê? Porque lá em cima eu vou conseguir falar com ele de forma mais específica do que embaixo. Porque aqui embaixo eu não consigo falar com ele. Porque ele está muito ocupado. Porque ele está muito preocupado. Porque ele está muito agitado. Porque ele está muito acelerado. E na verdade, ou seja, ele quer fazer tudo ao mesmo tempo e não percebe que esse tem sido o maior erro dele. Querido, essa é uma das primeiras lições que eu aprendi nesse tempo. Sabe o quê? Deus deseja exclusividade. Fala comigo, Deus deseja exclusividade. Deus deseja tempo de exclusividade seu. Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Presta atenção. Deus não diz o que você deve fazer em segundo lugar, em terceiro lugar, em quarto lugar, nenhuma dessas coisas. Mas ele diz o que você deve fazer em primeiro lugar. Por quê? Porque ele é único. Ele é o único Deus Todo-Poderoso. Agora, para isso, na verdade, ele nos chama muitas das vezes para lugares que vão nos conduzir a essa situação de solidão, para que ele possa nos conectar com ele. Os processos, muitas das vezes, nos levam, na verdade, para situações de dificuldade. E na vida de Moisés, tudo começou quando ele subiu na montanha. Êxodo capítulo 3, verso 1. Olha o que a Bíblia diz. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro, Jetro, que era sacerdote em Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado, no deserto, e chegou em Horebe, montanha de Deus. Com o seu rebanho, trabalhando. Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes você fala assim, eu queria ter mais tempo para servir a Deus. Eu queria ter mais tempo para dedicar a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, não haverá dia na sua vida que haverá 25 horas. Não haverá mês com 35, 45 dias. Não haverá semana de 8, 10 dias. Os dias continuarão tendo 24 horas. A semana continuarão tendo 7 dias. E os meses, 30, 31, 29, variam um tiquinho, mas é nesse período. E os anos continuam tendo 365 dias, ou a cada 4 anos, 366. Mas fora essas variações, nenhuma. Sabe o que pode variar? O seu foco, a sua prioridade, a sua atenção. Presta atenção, Deus não usa desocupados. Deus não usa quem está à toa. Deus chamou Moisés, ele estava lá cuidando das ovelhas do seu sogro. Por quê? Porque ele era um homem de honra. Ele era um homem correto. Como você é. Como você, mulher, também é. Como você, servo de Jesus, é. Ou seja, você está trabalhando, você tem as suas coisas. E Deus, olha, Deus tem prazer em ver você produzir. Por quê? Porque Ele te deu talentos, capacidade, é para você produzir mesmo. Agora, é no ato de servir, é no ato do que a gente está fazendo, é enquanto nós fazemos, que Ele nos chama. Ele nos chama, e na verdade, ou seja, Ele nos chama para que a gente possa, na verdade, ou seja, fazer daquilo que nós somos. Presta atenção. Eu fico imaginando Deus contemplando Moisés no seu serviço, e Moisés sendo cuidadoso com as ovelhas do seu sogro. Ele falou assim, opa, achei, é esse aqui que eu quero. Sabe por quê? Porque ele cuida tão bem das ovelhinhas do seu sogro, que ele vai cuidar bem das ovelhas do meu rebanho.
das ovelhas de Israel. Porque Deus, porque o Pai, porque Cristo é o supremo pastor. Entende isso? Ou seja, era a atividade profissional dele, era o pastoreio das ovelhas. E Deus chama ele para liderar o povo e tirar o povo do Egito. Tirar o povo do Egito para fazer o quê? Para conduzir eles para Canaã, o centro da vontade de Deus. Agora, na montanha, Moisés faz igual eu e você fazemos. O que Moisés faz? Dá desculpa. Ele tentou fugir da missão. Ele tentou, na verdade, de todas as formas fugir. Agora, na montanha é lugar de entrega, não tem jeito. As suas desculpas, elas vão ficar por lá. Moisés falou para Deus, eu não consigo. Ele falou assim, mas você vai. Eu não tenho poder, eu vou com você. Eu não sei falar, eu te capacito. Ah, mas eu não sei falar. O seu irmão fala bem, não fala? Então, chama ele. Leva ele junto. Não teve jeito, não teve escapatória. Não teve como ele enrolar mais. E sabe o que acontece? É isso que nós precisamos aprender. Quantas coisas, na verdade, você tem atrasado na sua vida, que você fica sempre deixando para depois. Você sempre tem uma desculpa, na verdade, amarrada, uma desculpa, na verdade, planejada, para que você, na verdade, possa conduzir, para que você possa conduzir a sua vida do seu jeito, fazer as coisas do seu jeito. E você, muitas das vezes, a gente acha que a gente engana Deus, não. Deus, na verdade, às vezes não permitiu que você avance e conquiste tudo que você tem exatamente porque as suas desculpas estão travando você no deserto. Está funcionando, na verdade, como um travamento. A montanha é lugar de entrega genuína, ou seja, um encontro genuíno com Deus, onde eu vou entregar de fato. Na montanha, as nossas desculpas dão lugar ao nosso eis-me aqui. É para dizer, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Envia-me de fato para viver aquilo que o Senhor tem para nós. A montanha, na verdade, é um lugar da morte do nosso eu, para nascer, na verdade, um verdadeiro filho de Deus. Morte do eu, da carne, daquilo que você, das suas ideias. Querido, como pastor, como líder, acostumado, na verdade, a fazer tantos eventos, a conduzir, a organizar tantos eventos, na caminhada, assim, muitas coisas, na verdade, não acontecendo da forma como eu achava que devia acontecer, e eu ficava contrariado com aquilo, e eu ficava assim, mas tinha uma reta, tinha um direcionamento, e a gente tinha que seguir o direcionamento. A escolha do nosso, nós éramos, ou seja, éramos divididos em famílias, a escolha do nosso líder, o nosso líder, num primeiro momento, eu nunca escolheria ele, porque fisicamente, aparentemente, ele era o mais frágil de todos nós. Mas esse homem foi conduzido por Deus e nos amou de uma forma tão grande durante esses dias todos. Nós o ajudamos nas limitações dele, mas ele estava sempre paciente a nos ouvir, sempre paciente a nos ajudar, a ter uma palavra sábia. Era o mais velho do nosso grupo, mas era aquele, na verdade, que tinha uma palavra de sabedoria. Que quando as coisas, na verdade, estavam ali ou seja, parecia que ia desandar, ele era a pessoa que sorria, ela assim, é espiritual. Pastor Robson, lá de Natal, nos conduziu e, na verdade, ou seja, exteriormente, eu nunca escolheria ele para ser o nosso líder, mas ele foi escolhido e ele nos conduziu com sabedoria. E como eu fui abençoado pela vida dele. E, ou seja, nós aprendemos, muitas coisas ali. Por quê? Porque os filhos de Deus, eles nascem, na verdade, a partir do sacrifício de Jesus. Amém ou não amém? É por causa desse sacrifício que nós recebemos o poder de sermos chamados filhos de Deus. Mas olha, é preciso que nós possamos morrer a nossa morte. Menos de nós e mais de Cristo. Por quê? Porque Deus tem uma nova história para cada um de nós. Mas enquanto o velho homem permanecer vivo, essa nova história não se realiza. Quais foram as coisas que eu aprendi então na montanha? A primeira delas, com Deus na montanha, eu aprendo sobre lealdade. Lealdade. Nós tivemos que ser leais a um grupo de pessoas que nós chamávamos de família, de fato. Nós somos leais. E leais como? Em todos os sentidos. Lá em Êxodo, capítulo 17, verso 8, nós lemos: E sucedeu
que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué, presta atenção, escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Moisés era o líder. Deus havia chamado Moisés, dado um direcionamento claro para ele, sobe para a montanha. E agora ele envia Josué para lutar com os amalequitas, por quê? Porque eles estavam atacando os mais fracos. O texto continua. Amanhã, olha o que Moisés diz, amanhã tomarei posição no alto da colina, ou seja, na montanha, com a vara que Deus me deu e as minhas mãos. Josué foi, então, lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. O que nós aprendemos aqui na montanha? Eu aprendi sobre lealdade. Entender, na verdade, que é necessário que nós sejamos leais a Deus, leais à nossa família, leais aos nossos líderes. É uma lição dura, porque às vezes você olha e você não concorda, porque às vezes as coisas você enxerga de maneira diferente, mas você precisa entender que Deus tem um propósito para todas as coisas, amém? Deus, na verdade, Ele age de formas que eu não compreendo agora, mas que no futuro eu percebo que foi a melhor coisa que poderia acontecer na minha vida. Nós aprendemos com Josué aqui o quê? Josué sabia que Moisés o liderava. E que, por isso, Moisés era uma voz em sua vida. Ele dava ouvidos à voz. A gente precisa ser leal a Deus. Você precisa ser leal a Deus, você precisa ouvir o que Deus tem falado com você. Se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Ouça o que o Senhor está falando e se posicione diante disso. Você precisa ser leal à sua família, porque família cuida de família. Outra expressão que eu ouvi com muita frequência, a família não abandona a família. Nesse desafio, topo. As forças físicas iam embora. Mas sabe o que acontecia? A gente tinha pessoas para nos suportar. Ora, carregando as bagagens, ora, carregando as pessoas, ora, quando não era possível nem carregar as bagagens, nem carregar as pessoas, suportando as pessoas em oração. Ora, conduzindo a adoração. Tudo isso durante toda a nossa jornada. E isso dependia o quê? Que nós fôssemos leais uns aos outros. O que carregava a bagagem, ele tinha o mesmo valor daquele que conduzia a adoração, porque a adoração nos impulsionava e nos fazia ir além. Enquanto a hora que a ficha caiu, que quanto mais a gente orava, quanto mais a gente adorava, o fardo ficava mais leve, a gente se juntou e falou assim, vamos adorar. E aqueles que têm mais facilidade, se junta, porque os outros acompanham. Por quê? Porque família não abandona a família. Quando nós chegamos naquele cume mais alto, nós chegamos lá com todos. Nós não deixamos ninguém para trás. Nós vencemos todos. Ou seja, isso é lealdade. É assim, na verdade, que nós precisamos decidir caminhar, debaixo de um direcionamento de Deus, debaixo de um direcionamento para a nossa casa, debaixo de um direcionamento para a nossa vida. Nós precisamos, na verdade, renovar o nosso coração em lealdade a Deus, em lealdade à nossa família espiritual. Nós somos uma família espiritual. Deus nos deu uma família biológica para a gente cuidar, mas nós também temos uma família espiritual. Quem está do seu lado aí, querido, é tão irmão quanto você. E nós não podemos deixar ninguém para trás. Nós precisamos conduzir uns dos outros, os fardos uns dos outros. Outra coisa que eu aprendi na montanha é que com Deus, na montanha, eu aprendo a caminhar sempre acompanhado. Não dá para andar sozinho. Não dá para andar sozinho. Olha o que a Bíblia diz. Então Moisés mantinha as mãos erguidas. Os israelitas venciam. Quando, porém, abaixava, os amalequitas venciam. Construa a imagem na sua mente.
Josué na batalha, Moisés, Hur e Arão no monte, na intercessão. Enquanto eles estavam com as mãos levantadas, Israel vencia. Quando ele se cansava, fisicamente se cansava e abaixava as suas mãos, o povo começava a perder. Israel começava a perder. Aí entra o papel da unidade. Aí entra o papel de perceber o seguinte: nós precisamos ajudar uns aos outros. O texto continua. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela ele se assentasse. E ele se assentando, ou seja, então, Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, e de cada lado, ou seja, uma de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Eu vivi isso claramente. Não era mãos erguidas, era braços, era empurrando. Teve um momento que um irmão segurou a mochila do outro, que estava passando mal, a gente ajudando ele, e o irmão segurou, e aí o que estava atrás dele dava um leve na mochila dele para ele poder ir. E aí o que acontece? Nós tivemos que concentrar mais a atenção naquele que estava com mais dificuldade, para sustentar ele. E aquele irmão estava na frente, e ele foi. E ele distanciou de nós. E a gente teve que gritar a ele assim, e depois ele voltou e falou assim: gente, eu estava segurando as mochilas, mas o que eu estava percebendo o peso era só na que estava na frente, a de trás eu não estava sentindo peso mais. Por quê? Porque o Senhor é a nossa provisão. Ele nos dá força onde nós achamos que nós não temos. Ou seja, e isso acontece quando? Quando nós nos posicionamos. Nos posicionamos aonde? Aonde Deus quer que nós estejamos. Por quê? Você sozinho, você é uma presa fácil. Um homem sozinho é uma presa fácil. Uma mulher sozinha é uma presa fácil. Os seus pecados são realizados em sua maioria quando você está sozinho, isolado. Porque se você estivesse com alguém, você não caía. Porque se um cair, o outro levanta. O outro ajuda. O outro sustenta. E nós precisamos entender esse valor. Ou seja, olha que ilustração preciosa. Quando Moisés tentou levantar as mãos, rapidamente as mãos se cansaram. Ele não consegue mais, mas o povo, ou seja, o povo depende que as mãos dele estejam levantadas. Existem pessoas que dependem que você permaneça firme. Quando você cai, quando você erra, a sua família inteira sofre. Quando você cai, quando você toma uma decisão errada, a sua família inteira sofre. Mas olha, nós podemos nos ajudar uns aos outros. E a gente entender que família não despreza família. Nós precisamos andar juntos. Olha, Arão e Hur representam esses que entenderam, que tiveram clareza, que quando seguravam as mãos de Moisés, queridos, eles não tomaram o lugar de Moisés. Eles o ajudaram, eles entendiam. Eles eram leais a Moisés, eles levantaram as mãos de Moisés e disseram o seguinte: olha, nós estamos com você. Esse irmão, pastor Lúcio, na sua limitação toda, e eu, muito cansado, muito difícil, eu falei assim: eu não dou conta de segurar ele. Mas eu fiquei junto dele, falei assim: eu vou orar com você enquanto você estiver aqui, nós vamos junto. E nós fomos juntos, e fomos juntos. Aqueles que conseguiam suportá-lo fisicamente, e nós suportamos ele espiritualmente. Suportamos, ou seja, por quê? Porque era espiritual. E ali ele se levantava e dava aquele gás, e ali a gente glorificava a Deus, porque a gente via que era quem? Não era o natural, era o médico dos médicos que caminhava com a gente. Era aquele, na verdade, que é a provisão que estava junto conosco. Não vale a pena caminhar sozinho. Agora, quando nós estamos juntos, nós conseguimos. Nós conseguimos. E a última lição que nós aprendemos ali, na verdade, é que com Deus na montanha, eu aprendo a ouvir a voz de Deus. A palavra de Deus diz para nós, fica de pé em nome de Jesus. Logo Moisés, acompanha a leitura. Logo Moisés subiu a montanha para encontrar-se com Deus. Você se levante nessa noite para você se encontrar com o Senhor. E o Senhor o chamou da montanha dizendo,
E o Senhor o chamou da montanha, dizendo: o Senhor, na verdade, está falando com cada um de nós nessa noite. Eu não sei claramente o que Deus está falando com você, mas eu posso te mostrar algumas coisas. Presta atenção. Da montanha o Senhor está falando conosco, mas olha, o que eu quero dizer, o que eu estou dizendo ao longo de toda essa palavra, não é que você tenha que sair hoje aqui e ir para uma montanha física. Não. Talvez alguns até vão, talvez alguns até queiram, até desejam. Mas o que nós precisamos entender é que você precisa sair de um ambiente de distração, que toma a sua atenção, que rouba a sua atenção e rouba, na verdade, a melhor experiência que você pode ter. Olha, tem coisas que você está sendo roubado e você não percebe. Por quê? Porque você está distraído. Deus deseja muito nessa noite se encontrar com você. Encontrar com cada um de nós. Para que a gente possa mergulhar na presença dEle. Para que a gente possa, na verdade, viver uma nova história. Agora, a pergunta que você precisa responder para você hoje é o seguinte: quais são as vozes que você tem ouvido? Você tem ouvido a voz do seu cansaço, do seu desgaste, das suas emoções, da sua mente, da sua razão? Eu te pergunto, quem consegue parar a sua agenda e ter total atenção sua? Talvez você não percebe, mas você está conquistando muitas coisas para você, mas está perdendo aquilo que é o mais valioso. Eu entendi nesses dias em que eu estive na montanha, em que Deus, na verdade, me mostrou muitas coisas que eu não estava valorizando. E uma das coisas principais é ouvir a voz dele. Pastor, o senhor não estava ouvindo a voz de Deus? É lógico que eu estava ouvindo. Mas às vezes a gente coloca o filtro para a gente ouvir o que a gente quer, do jeito que a gente quer. E às vezes a gente está fazendo a obra de Deus, com a palavra de Deus, com o povo de Deus, mas a gente não percebe que Deus já tem um direcionamento diferente ali. E que você só percebe depois. Por quê? Porque você não está ouvindo claramente. Pastor, como que eu faço para ouvir? Sai do lugar que você está. Sai da sua posição, sai do seu esconderijo. Você está se escondendo nas suas desculpas, você está escondendo na sua falta de tempo, você está escondendo no seu trabalho, você está escondendo nas suas dívidas, você está escondendo, na verdade, na sua inteligência, na sua religiosidade, na sua sabedoria. Querido, Deus está te chamando para fora. Por quê? Porque Ele tem uma nova história para você. A vida de Moisés nunca mais foi a mesma. A vida de Moisés, na verdade, foi transformada. Ele teve problemas? Teve um monte. Mas ele pôde experimentar do favor de Deus de maneira plena. O que você vai fazer hoje? Qual que é o seu chamado? Eu quero, na verdade, orar por você, porque hoje você precisa tomar uma decisão. E o meu desafio hoje é para a gente subir essa montanha. Você está disposto a subir essa montanha comigo? Porque eu quero mais da presença de Deus. Eu já recebi muito de Deus, mas eu quero mais. Eu quero, na verdade, ser conduzido e fortalecido por Ele. Quantos querem subir a montanha nessa noite? Quantos querem subir a montanha nessa noite? Feche seus olhos. Ora comigo assim, diga assim: Senhor Jesus, eu abro mão das minhas desculpas. E eu transformo essas minhas desculpas num sonoro: eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Muda a minha vida. Muda a minha história. Senhor, até agora eu estive travado. Mas agora eu tomo a decisão de avançar para a vida que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus.